Vocês também fiquem impactados também. Vamos abrir nossas Bíblias em João 20. João 20. Todos encontraram? João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outros discípulos correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu ao sepulcro, viu os lençóis de linho, todavia não encontrou. Então Simão Pedro seguiu-o, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo-se ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde pusestes, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor Jesus, Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que é o Senhor que nos dá sabedoria. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que é o Senhor que nos dá o entendimento da tua palavra. Pai, que não venha ser eu a falar, mas sim o Senhor em mim. Pai, que esta palavra encontre terreno fértil, Pai, e que essa semente, Pai, venha dar frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus? Para mim, Jesus é tudo, né? Para você. Para você. Jesus é tudo. Como diz essa música, Ele é o ômega, Ele é o início, o fim, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é tudo para nós, né? Jesus é tudo para nós, mas por que a gente esquece dele? Né? Para que muitas vezes, quando nós estamos no problema, ou numa alegria muito grande, a gente muitas vezes não lembra dele. Quantas vezes durante o dia inteiro você fala com Deus, você procura Ele, você procura ler a palavra dele, você procura o ensinamento dele? Quantas vezes? Né? Então, aqui nós temos uma situação. Maria foi ao sepulcro de Jesus. Ela foi
Estava escuro. Ela viu a pedra retirada. Vamos trazer essa situação para o dia de hoje. Ei, quando nós estamos num problema, quando nós estamos com um problema, como é que a gente sente a nossa vida? Clara ou escura? Escura. A gente sente a nossa vida escura. Quando a gente está com um problema, parece que está tudo escuro. A gente não vê solução para nada. Dependendo do problema, então, a gente acredita que é tão grande, que tem gente que se mata, porque não vê solução do problema. Ele só vê o quê? A escuridão. Maria, ela era temente a Deus, ela servia Jesus do fundo do coração dela. Você imagina, ela foi, estava andando, ela não tinha problema. De repente, ela olha o sepulcro, vê a pedra removida, ela sai correndo, ela sai angustiada, ela estava angustiada. A palavra de Deus diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Ele não opera na ansiedade. Maria saiu correndo. Ela foi ao encontro dos discípulos do Senhor. Quando ela encontrou os discípulos do Senhor, o que ela falou? Ei, roubaram, tiraram ele. O que acontece com os discípulos do Senhor? Eles saem. Eles saem devagar, eles saem. Não, Maria, Jesus falou para mim que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Ele falou isso? Em nenhum momento aqui ele falou. Eles correram. Quem andou com Jesus? Os discípulos. Antes de morrer, Jesus falou para os discípulos que ele era necessário que ele morresse. Por quê? Porque ao terceiro dia ele iria voltar. Ele iria voltar. No entanto, naquela hora, eles esqueceram da promessa do Senhor. Eles saíram correndo. Quando eles saíram correndo, teve um que saiu mais correndo que o outro. Ou seja, eles estavam desesperados. O que aconteceu? Roubaram, tiraram. Chegou lá, eles viram um lençol no chão. E um outro lençol, que era da cabeça, em outro lugar. Normalmente, quando as pessoas morrem, elas são envoltas de lençol. Que cor que é esse lençol? Que cor é o lençol? Branco. Branco. Se eu tenho uma situação negra e eu coloco um pano branco, você vê o pano. Você não vê o pano? Você pode ver o resto, mas o pano branco você vê. Eles viram o pano. E nem assim. Eles continuaram com aquela situação. A situação foi tamanha que Maria olhou Jesus, não reconheceu. Ainda virou e falou assim: ei, se você roubou, me dá de volta. Me dá. Jesus teve que dar um grito: Maria! Ei, vamos trazer essa situação para a nossa vida. Você, quando está com problema, o problema é escuro, você não vê mais nada. Se você se deixar então envolver pelo problema, o problema fica muito escuro. A sua situação, quando a gente está com problema, a gente fica angustiado,
depressiva, triste, desanimado, nervoso. Era tudo o que eles estavam passando. Era tudo que eles estavam passando. Mas por quê? Porque eles esqueceram de Jesus. Porque eles esqueceram o que Jesus falou. A palavra do Senhor diz que nós passaremos por aflições. Mas o que nós temos que ter? Bom ânimo. Porque Ele venceu e nós venceremos. Ei, ali naquele dia estavam as pessoas que viveram com Jesus. E eles ficaram apavorados. Quantas vezes nós estamos apavorados com os nossos problemas? Quantas vezes a gente só vê o problema e não vê Jesus? A gente esquece o que está escrito na palavra de Deus. A gente não vê mais Jesus como a nossa vida. A gente não vê que Ele é tudo para nós. E que Ele diz o quê? Nós temos que confiar nele. Mas por que quando a gente está nesse problema tudo, ao invés da gente ficar tranquilo, esperar no Senhor, a gente se desespera? Se a gente confiar em Deus, a gente vai ficar nervoso? Não. A gente vai ficar triste? Não. A gente vai ficar sem fé? Não, pelo contrário. A palavra do Senhor, ela diz que a gente tem que buscar e a gente acha Ele. Bater e a porta abre. Ele é a porta, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele diz que a nossa confiança tem que estar nele, só nele. Mas os discípulos não confiaram, não ouviram, esqueceram do ensinamento do Senhor, esqueceram que o Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Só viram a escuridão, nem os lençóis, que representavam o quê? Que Jesus tinha ressuscitado. Eles não viram. Aliás, eles viram, mas não viram, porque eles estavam cegos do Espírito. Tem hora que a solução está na nossa frente. Jesus já colocou, Ele já se fez presente na nossa frente, mas nós estamos tão cegos no problema, tão envolvidos com o problema, que nós somos incapazes de ver Jesus, de ver a solução. Aí tem hora que é até necessário uma pessoa fazer assim, pá! Acorda, você olha, nossa, mas era só isso. Quantas pessoas não já passaram por isso? Meu Deus, era tão simples assim. Mas Jesus está ali falando. Tem uma historinha que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa história. Existia uma pessoa que Jesus tinha falado para ele que ele nunca iria morrer afogado. Deu uma enchente, ele ficou no telhado da casa. Jesus, aí vem um barco para poder salvá-lo. Ele diz, não, eu vou ficar aqui porque Deus falou que eu não ia morrer afogado. Aí vem um helicóptero, vem um outro, e vai vindo coisas para tirar a pessoa de cima do telhado. A pessoa não aceita nada. Aí ele veio a falecer. Perguntou, mas o senhor não disse que eu não ia morrer afogado? Mas eu mandei
coisas da nossa vida. Ele é tudo. Você passa ali, se você começar a observar, você olha assim, ele fala numa planta, na beleza da planta. Ele fala com você numa música. Você liga a televisão numa frase. Ele está falando com você a todo instante. Ele faz-se presente a todo instante na sua vida. Mas você é cego. Você só está vendo a escuridão. Você só está vendo o desespero. Por quê? Porque você deixou de confiar em Jesus. Você confia em você. É engraçado que as pessoas falam assim: eu posso, eu sou. Quanto mais poder parece. Ah, não, porque eu fiz isso. Ei, meu amigo, você não fez nada, você não pode nada. Porque no dia que Deus quiser cortar suas asinhas, Ele vai cortar. Se você é todo poderoso, Nabucodonosor era todo poderoso, tinha um reino maravilhoso. Aí ele, porque eu fiz esse reino, porque eu isso. Aí Jesus falou assim: ô Nabucodonosor, peraí que eu vou te mostrar. Tirou ele e botou ele para comer com os bois. Ele te reduz a nada quando ele quer. Aí quando Nabucodonosor olhou para ele e falou: Deus, é o Senhor que faz tudo. Ele tirou ele de lá e botou ele no reino de novo. Porque Deus é misericórdia. Mas aqueles discípulos, eles ficaram cegos, porque eles não confiaram. Esqueceram naquele momento do Senhor. Nós, a todo instante, temos que confiar em Deus. Está ruim, confia em Deus. Está bom, confia em Deus. É muito fácil confiar em Deus quando você tem a geladeira cheia, quando você não tem conta para pagar, quando você está com a saúde perfeita. É fácil confiar em Deus. É fácil, né? Eu confio em Deus. Agora, quando vem a escassez, você passa por um turbilhão, o casamento está ruim, a saúde está ruim, o emprego está ruim, está tudo ruim. Aí você começa a entrar em pânico. Quando a gente entra em pânico, o corpo adoece, tudo piora. Por quê? Ansiedade, ela é o contrário da confiança. Porque se você está confiante, você não está ansioso. Se você realmente confia, não tem para que você estar ansioso. Não tem para que você desesperar. É fácil? Não é. Mas nós temos que buscar essa confiança em Deus. Nós temos que acreditar que no meio da escuridão vem a luz e nos tira, mostra a direção. A luz é Jesus, os panos brancos são Jesus. É Ele que nos mostra o caminho, porque Ele diz que Ele é o caminho. É Ele a verdade. É Ele a vida. Só vai ao Pai se for por Ele. Então nós temos que confiar a todo instante no Senhor. Nós temos que confiar que Ele está. Aí a pessoa, olha aqui, eu acho isso muito engraçado. A pessoa vem, dizima, mas ela mesma não acredita que Deus repreende o devorador. A pessoa está vindo para a igreja, mas na
no primeiro apertar do Senhor, ela diz assim: o que está adiantando eu ir para a igreja? Parece que minha vida está piorando. Ei, para servir ao Senhor, Ele vai transformar o seu barro, que é você, num barro perfeito para Ele. Quando o barro, lá em Jeremias, salvo engano, é 18, vê? Jeremias 18, acho que é 18 mesmo, que fala sobre o barro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O barro, vocês já viram fazer um vaso? Você pega aquele argila, aquele barro, quando ele está mole, você consegue moldá-lo com mais rapidez. Quando ele está duro, muitas vezes você tem que quebrar ele, passar por uma coisa muito pior. Assim somos nós. Quando nós estamos sensíveis à palavra do Senhor, quando nós estamos vendo a luz, Ele tem mais facilidade de nos moldar. Ele tem mais facilidade de colocar o vaso do jeito que Ele quer. Perfeito. Quando nós estamos incrédulos, produzindo os frutos da carne, Ele vem e nos quebra. É mais difícil colocar do jeito que Deus quer. Então, nós muitas vezes, Deus faz com que nós venhamos a passar por um processo. Ele nos abençoa no deserto. Você sabia? Você quer ver? José, ele poderia ter evitado tudo de José, não poderia? José precisava passar na prisão? Precisava ser caluniado? Ser escravizado? Precisava? Não, ele poderia ter resolvido a vida de José. Mas com aquilo, ele foi moldando José. Ele foi moldando. Daniel, quando Daniel foi lançado na cova, ele tinha orado ao Senhor. Deus poderia ter tirado José antes de entrar na cova? Poderia. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele agiu na cova. Tanto é que Nabucodonosor olhou e fez o quê? Tinham 3, mas tem 4. Significa que Jesus está com você aonde você estiver. Ele está no teu meio onde você está. Ele te tira no problema. Ele te mostra, porque a confiança de Daniel estava em Deus. Ele estava orando. A confiança dele estava em Deus. Olha, Deus, eis-me aqui. Ele poderia ter ido contra a palavra de Deus e não ter passado por nada daquilo. Mas ele assim, ele quis confiar no Senhor. Passou e obteve vitória.
O problema é que nós não queremos confiar em Deus. A gente quer fazer do jeito das nossas mãos. Ele é que tira a pedra. Ele tirou a pedra. Ele é que mostra a luz. Ele mostra a direção. Ele que é a nossa vida. Nós não somos nada. Nós não sabemos a nossa direção. Nós não sabemos nada sobre a nossa vida. Porque Deus diz assim: não nos preocupei com o dia de amanhã. Não é assim? E por que você está preocupado? Por que você dorme preocupado? Tem gente que nem dorme, porque está tão preocupado com o dia de amanhã. Você nem sabe se você vai estar viva no dia de amanhã. Eu falo isso muito com meu marido. Meu amor, você nem sabe se você vai acordar. Você não sabe. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Olhe lá, porque daqui um segundo, meu irmão, você pode não estar vivo. Sabe, eu tenho uma amiga que ela me pegou, fez um casamento maravilhoso. Estava todo mundo convidado, o casamento ia ser muito bom naquele dia pela manhã. O sobrinho dela chegou, estava feliz, estava com a filhinha dele, com a esposa, estava muito feliz. Ele tinha feito uma bateria de exame, tinha dado tudo bem, porque ele tinha acabado de ser promovido para uma empresa, ele ia gerenciar a empresa. O homem estava muito feliz, conversando com a noiva, tudo. Foi dormir, deu um grito, morreu, 40 e poucos anos. Não teve o casamento, a pessoa morreu, ou seja, os exames estavam todos bons, mas chegou a hora dele, era a hora que Deus queria. O que você tem que colocar primeiro na sua vida? Deus, Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Comece a colocar isso aqui para você. Começa a viver mais isso aqui, a buscar mais o Senhor. Porque se você busca o Senhor, Ele começa a falar com você. E você vai estar mais acessível a Ele. Porque você está ouvindo mais a Ele. Você está vendo mais a Ele. Você não vai ficar enganado. Porque quando a pessoa falar com você, se tiver na palavra do Senhor, você concorde. Se não tiver, não vá. Porque certamente você vai errar. Certamente você vai errar. Pare de murmurar. Pare de murmurar. Murmuração é a falta de fé. Murmuração é a falta de confiança no Senhor. Murmuração é o contrário de gratidão. Porque se você é grato, você não murmura. Se você é grato, você vai ficar alegre, em paz. Você quer ver? E olha, uma das coisas que mais te afasta do Senhor é a murmuração. Por quê? A murmuração é a falta da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. A gratidão, o povo do Egito, que estava ali preso no Egito, saiu. Jesus colocou Moisés para tirá-los. Aonde eles eram
escravos, aonde eles não comiam, muitas vezes eram açoitados, não bebiam. Mas aí estão lá passando no meio do deserto, comendo, bebendo, sendo guiado, mas murmurando. Por causa da murmuração. Muitas vezes você não chega na sua bênção. Por causa da murmuração, você afasta a bênção de você. Por causa da confiança, aquele povo não entrou. Por quê? Porque eles viram o problema. Eles viram os gigantes. Mas eles não viram a solução do gigante. Ei, os maiores vencedores são aqueles que verdadeiramente acreditam no Senhor e que não murmuram. Mas a gente não pode ter nada. Uma dificuldade que a gente já murmura, bate o pé, chora, não dorme. Não é assim? Diz, Deus me esqueceu. Ei! Na palavra que eu li, quem esqueceu de Jesus naquela hora, do que ele tinha falado, foi Maria. Foi Pedro. Não foi Jesus. Quem esquece de você é você mesmo, que esqueceu de Jesus, do que ele falou, do que ele fala para você. Porque na hora que você lembrar do que ele está falando, do que ele fala para você todo dia, você vai viver a vida com outros olhos. Você vai parar de murmurar. Você vai agradecer, Senhor, eu estou com fome, obrigado porque eu estou com fome, mas daqui a pouco o Senhor vai trazer o maná para mim. Pai, eu estou sem dinheiro, não dá conta de pagar nada. Oh Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e operando o Senhor, quem impedirá? Opera na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor diz que não invade o livre-arbítrio de ninguém, mas é o Senhor que pode mudar. O Senhor pode trazer situação que mude o livre-arbítrio, Pai. E muda. Pai, é o Senhor que pode pegar aquela pessoa assim, ó, e trazer. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ser gratos a todas as coisas. Ei, gente, não tem impedimento para o poder do Senhor. Ele pode tudo. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer tudo o que você quiser. Porque ele é tão amor que ele realiza os desejos do nosso coração. Ele é tão fiel que ele cuida de você mesmo você sendo infiel. Esse é o Deus que nós servimos. E olha, é fácil de você saber se você está mais para o lado do Senhor ou menos. É ver se você está dando fruto do Espírito. Que quem está mais na carne vai dar fruto da carne. E quem está mais no Espírito dá fruto do Espírito. Isso é fácil você ver, está lá em Gálatas 5. O fruto do Espírito está a partir do versículo 22. O da carne é um pouquinho antes. Eu não sei qual o versículo certo, mas está no capítulo 5. Verifica, começa a dar frutos do Espírito, para que você venha cada vez mais confiar no Senhor. Eu falo, gente, dormir, ter a paz que expandece todo o nosso entendimento, é a melhor coisa do mundo.
Tem hora que meu marido diz que eu sou um pouco alienígena. Tá o mundo caindo. Eu estou bem tranquilo. Não é assim? Parece que não tem nada acontecendo comigo. Nem percebe barulho. Eu não percebo nada. Isso é de mim? Não é não. Não é. Isso é do Senhor. Isso é do Senhor. Gente, eu tenho os mesmos problemas que todo mundo tem. Só que ultimamente eu tenho buscado a querer fazer mais do que essa palavra diz. Então eu estou buscando mais para querer viver a palavra do Senhor. Eu ainda não vivo na plenitude não, mas eu estou buscando. Eu sou muito pecadora, mas eu estou buscando. Eu erro o tempo todo, mas eu busco. Eu quero conhecer, eu quero falar, sabe? E eu estou vendo que Deus está me moldando, que o vaso está amassado. Tem hora que amassa um pouco, aí ele molda de novo e vai moldando. Então, irmãos, não vamos esquecer de Jesus, não vamos murmurar, vamos olhar a luz, vamos olhar o lençol, porque Ele morreu para nos salvar, para nos dar uma vida de abundância, uma vida de tudo, gente, porque Ele é o nosso tudo. Ele é tão amor que Ele morreu por nós. Ele levou, olha, ultimamente eu falo assim, estou sentindo alguma dor? Senhor, lá Isaías 53, aí começa, diz que o Senhor morreu para poder levar consigo todas as minhas dores e enfermidades. Você sabe por quê? Porque Jesus vela pela palavra. Se você fala na palavra do Senhor, Ele é obrigado a cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele opera na palavra dele. Você quer ver? Pai, o Senhor me deu poder para curar e expulsar os demônios. Está escrita a palavra do Senhor. Começa a orar falando a palavra dele, porque você está chamando a atenção do Espírito Santo, você está chamando a atenção de Deus. Ele está dizendo: ei, ela está me buscando, ela está querendo aprender mais de mim. Não só aprender, mas viver. Através, muitas vezes, você não precisa falar nada. O seu testemunho de vida, a luz que sai de você, mostra. É o grande fruto que você possa dar. Porque a pessoa olha para você e fala assim: verdadeiramente, essa pessoa está servindo ao Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Amém? Jesus abençoe.